gravar. Aí, gente, uma boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta reunião, o que significa metade do nosso percurso. Hoje a nossa reunião, ela trará o assunto principal da implementação, e por este motivo não está previsto no roteiro, mas eu farei a gentileza de, em alguns momentos, pontuar o que precisará estar na implementação. Mas já adianto vocês, dando um spoiler da semana que vem, que na semana que vem, especificamente, nós teremos em ação como um momento para abrir o arquivo do relato e começar, continuar, conhecer o seu preenchimento, tá? Então, o nosso tema hoje são as eletivas no PPI. Essa turma em específico, a turma J, nós temos muitos colegas que não vivenciam o PPI nas suas escolas por se tratarem de escolas no formato de 35 horas. Mas terão a oportunidade de conhecer a proposta desse componente curricular que nós traremos aqui ao longo desta e também da próxima reunião. Lembrando vocês da importância de estarem presentes, mas da participação, né, o quão é essencial para esse processo formativo. Lembro também que a questão das câmeras está relacionada para a confirmação da presença de vocês, conforme o manual do cursista. E para os nossos encontros, né, essa participação, e tem sido assim, serem mais dinâmicos, né, a gente sempre relembra da importância de participar em todos os momentos propostos. Desbloqueando alguns portais, chegando aqui na metade da reunião, da jornada. A partir da semana que vem, nos encaminharemos para o final. Como vocês já sabem, eu acho que eu também reforcei que na semana 7, ela será específica para o ensino médio. Isso foi inserido em todos os temas dos formadores, então todo mundo, independente de qual seja a temática, terá a reunião 7 voltada ao novo ensino médio, tá? O nosso objetivo hoje é identificar o protagonismo, né, do estudante, a melhoria da aprendizagem, da frequência. Claro que a gente, dentro dessa proposta, a gente corresponde ao projeto de vida e também aos seus interesses e necessidades. E isso se faz por meio, hoje aqui, né, demonstrando, do componente curricular de eletiva. Quem ministra aulas de eletiva nesse grupo aqui, por gentileza, se puder levantar a mão. Ninguém? Prof, pode repetir? Na verdade, ela perguntou se dá aulas eletivas. Eita, que sucumbiu aqui e eu fui derrubada. Eu perguntei quem ministra aulas de eletiva este ano, em 2025. Ninguém. Isso mesmo, Márcio. A coordenação, ela é, na verdade, de eletivas para o pedagogo ou pedagoga, né? Não existe o PCA para eletivas. Só o Paulo, mais ninguém. Gente, vocês terão trabalho nessa implementação, então, tá? Eu até já vou me adiantar aqui em explicar que, se você não é professor de eletivas, você terá que agir como tal no início do semestre para a implementação. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês, para a implementação, não será dar uma aula de eletiva. Vocês não precisam aplicar uma aula de eletiva, ter fotos com os alunos fazendo uma aula de eletiva. Para a implementação, se você já é professor de eletivo, você vai publicar e contar toda a construção do seu plano semestral na implementação. Mas quais são as evidências, né? Vocês podem evidenciar isso até por meio no caso, um dos processos é mapeamento dos sonhos, sondagem das áreas de interesse, imagens, documentos que comprovem todo esse andar do processo.
Então, vocês terão que elaborar um plano como se vocês fossem ministrar um semestre de eletiva. Somente o plano, não precisa de aplicação prática. Quem tem eletiva na sua escola, muito provavelmente, todo esse processo, coordenado pela equipe pedagógica, de mapeamento dos sonhos, sondagem de interesses, a parte do feirão, já está feito. Vocês podem consultar, entrevistar os seus colegas para elaborar o seu. Mas eu sou pedagogo, diretor, estou no núcleo na parte técnica. O que eu vou fazer é diferente. Você não vai elaborar um plano. Você vai analisar os planos entregues por seus professores, no caso, pedagogo, equipe diretiva, ou quem está na parte técnica da SEDC. Acho que nessa turma acho que não temos nenhum colega, a não ser que, deixa eu ver se ela entrou, porque ela da outra turma ia repor hoje, se desse tempo. Não, ela não entrou. Mas quem está no NRE, enquanto técnico do Programa Paraná Integral, terá que escolher uma das escolas que atende e trazer um relatório de todo esse processo, tá? Se a escola for muito grande, vou pegar o Márcio de exemplo. Márcio, quantas turmas tem na sua escola? De eletiva. De eletiva tem 7. 7 é um número bom. Então, você pode fazer um apanhado dessas 7 eletivas que você já coordena e seguir como o relato ele orienta. Ele está bem intuitivo do que você precisa analisar. Você vai descrever como a escola mapeou os sonhos, conseguiu sondar as áreas de interesse, como foi feito o feirão, e você vai fazer uma análise geral de todas as eletivas que já funcionam. Se você, no caso, foi uma pergunta que aconteceu, acho que foi até nessa turma, não lembro quem foram as colegas, quiserem colocar evidências do primeiro semestre pelo fato das culminâncias já terem acontecido, tudo bem, não tem problema, tá? Não é uma obrigatoriedade. Você pode fazer das eletivas que estão acontecendo, que ainda não aconteceu a culminância, porque a culminância está prevista para novembro. Vem um calendário já previamente indicado pela própria CED, né? Geralmente pelos NRS, de quando a culminância acontece, porque os NRS, eles participam, geralmente, na minha escola já foram algumas vezes, dessa culminância, tá? Mas, assim, ponto de partida para vocês entenderem. Se eu sou professor e não tenho eletiva, eu elaborarei um plano semestral e não vou aplicar. Eu vou só elaborar o plano. Se eu sou professor e eu tenho eletiva, eu vou contar todo o meu processo e colocar o meu próprio plano, que já está pronto. Se eu sou equipe pedagógica, diretor ou técnico, eu vou fazer a análise dos planos, né, que eu coordeno, que eu atendo, né, com quem eu trabalho. Indiamara, pode perguntar, por favor. Prof, mas e nós aqui da escola que não temos eletiva? Você é da equipe pedagógica ou professor de sala de aula? Pedagógica. Boa pergunta, porque para nós, a gente teve uma reunião sobre os professores de 35 horas e ela só falou dos professores da escola 35 horas. Indiamara, eu vou confirmar, mas provavelmente você terá que fazer um plano. Mas eu vou confirmar. Eu te confirmo até amanhã, tá? Tá, daí, assim, me confirmando, porque eu entrei esse ano, então eu nem sei direito o que é eletiva, como que funcionam essas coisas, porque eu não tive essa experiência. A tua escola não tem eletiva, assim, e assim, são muitos cursistas que estão em todas as turmas do Programa Paraná Integral que não vivenciam, né, esse componente, e aí eles tiveram que recalcular a rota e ao recalcular, eles definiram que fariam um plano de eletiva como está lá. Mas eu confesso que não foi colocado na reunião a equipe pedagógica como possibilidade, só foi colocado a possibilidade para os professores. Eu vou confirmar, vou mandar uma mensagem para ela e eu confirmo, tá? Me cobre se eu não te responder até amanhã. Amanhã é meu dia em que eu dou aulas de eletiva, então eu geralmente sou abduzida. Essa é a palavra, gente, abduzida totalmente. E se eu não responder amanhã até 4h30, me procure, pode ser depois, porque eu só retorno ao meu corpo quando eu saio da escola na quinta-feira, porque são 2 turmas de eletivas que eu atendo,
e amanhã vai ser muito louco já, tipo, já aviso vocês que é um dia muito louco. Porque quinta-feira, gente, é o pior dia que as pessoas, às vezes, tentam resolver problemas comigo, porque eu não consigo, assim, tipo, é tenso a coisa toda. Mas, enfim, vamos lá. Boa tarde, Arlete, você chegou e depois eu falo a parte que eu acabei de comentar. Seja bem-vinda. Boa tarde, desculpe o atraso, mas como eu estava nas aplicações, acabei de chegar aqui, eu disse, vamos aproveitar, porque senão depois eu fico mais no atraso ainda, né? Ah, então, Arlete, estava falando da implementação e como você está como técnica do NRE, eu comentei que para vocês, enquanto técnicos, vocês terão que conversar com alguma escola que vocês atendem, para você fazer análise dos planos de eletiva dessa escola, conforme está indicando nos slides específicos para técnicos lá no nosso relato de implementação. Certo. Tá bom? Tá, ok. Mas tem lá indicado, mas você vai tirando as dúvidas conforme elas surgirem. Ok, obrigada. Imagina. Então vamos lá, gente. Continuando, ao longo do encontro eu tento retomar alguns pontos importantes para a implementação, até como alguns colegas não vivenciam ou não atuam, mesmo que a escola tenha, né, com a eletiva, hoje vão conhecer um pouco mais esse componente. Nossa agenda. Temos um acolhimento, falaremos a nossa experiência, fundamentaremos nossa prática e teremos uma vivência. Dentro dessa vivência, hoje tem um joguinho, um escape room, bem simples sobre os conhecimentos, né, a partir do que a gente discutia aqui sobre a eletiva. E aí a síntese, temos portfólio hoje, então precisa ser feita a síntese, é a última síntese para o portfólio. O portfólio não entrega essa semana, mas a gente tem a autoavaliação que será feita no próximo encontro, acho que é na 6 ou 7, não lembro agora, mas de síntese, de escrever sobre a reunião, hoje é o último encontro para essa parte no portfólio. E aí teremos nosso formulário do Queremos Te Ouvir. No acolhimento temos um vídeo, deixa eu apertar o play, o vídeo é do professor José Moran, acredito que alguns já ouviram, ou o nome dele em documentos que a própria CED trabalha e traz ele como referência, principalmente voltado a metodologias ativas, a tecnologias de ensino, e é um recorte, tá? É cerca de 5 minutos esse recorte, de uma palestra que ele ministrou, deixa eu só apertar mais um slide aqui, ele ministrou para o curso de farmácia, foi no ano 2020, se eu não estou enganada, acho que tem ali a referência, isso, em 2020, tá? Só que o fragmento aqui, o recorte, é voltado justamente à experiência, o sentido e o significado do nosso trabalho enquanto professor, né, para o estudante, aquilo que a gente, né, consegue transpor hoje pensando no componente das eletivas. Deixa eu apertar o play para vocês. Porque eu tinha uma certa dificuldade de ir para a aula, eu olhava para ver quando tinha feriado emendado, porque chegou um momento que eu não suportava ir para a sala de aula. Então, nessa crise muito grande, existencial, eu disse, vou tentar dar-me esses meses, e aí fui primeiro sentar com os alunos, em lugar de dar conteúdo, disse, gente, o que vocês acham das minhas aulas, o que acham? E eles começaram a falar de algumas qualidades que eu tinha, mas falaram também de alguns defeitos que eu achava que eu não tinha, mas eles acharam. Entre eles, eu achei que era democrata, que perguntava muito, eles me diziam, não, você pergunta, mas você quer nos convencer sempre a que façamos o que você quer, então você é autoritário. Eles diziam, nossa, aí comecei a rever, primeiro, a forma de dar aula, a forma de comunicar-me com os alunos, a perguntar mais, a negociar mais, enfim, isso foi um lado que começou uma parte do reencontro de valer estar com os alunos e continuar como docente foi a partir do diálogo, de ver que isso era interessante. Outra parte eu desenvolvi com os alunos mais jovens, fazer um projeto com alunos do 9º ano,
que era um projeto primeiro livre, ensiná-los a ver filmes, e depois ele ficou um projeto oficial da escola, mas era um projeto assim um pouco diferente, era analisar as mídias, o jornal, a televisão, essa ideia que seria hoje de fake news, e eu comecei trabalhando muito mais a teoria do que a prática. E os alunos mais jovens, já há muitos anos atrás, eles me diziam: professor, por que a gente não faz? Por que a gente não faz um jornal, em lugar de ficar analisando jornais e dando a teoria do jornalismo e tal, todos os materiais que eu levava para eles. E na hora que eu aceitei a sugestão dos estudantes jovens, começamos a fazer grupos onde cada um desenvolvia uma das mídias, e a partir daí eu ia colocando materiais, questões. Eu vi que essa aprendizagem ativa, nossa, mudou todo o sentido, os alunos se engajavam. Aí depois veio a internet e descobri a importância de trabalhar com o uso da ideia do aluno pesquisando e colocando isso numa página. Nossa, foi... E nesse meio tempo de aprender ativamente, trabalhar com as tecnologias, aprender através do diálogo, eu recuperei assim a vontade de ensinar. Foi ótimo, mas foi um ensinar diferente. Eu que era uma pessoa toda assim meio certinha, e levava tudo programado, comecei a trabalhar mais no planejamento muito mais aberto, a negociar um pouco as propostas, a aprender a partir do aluno. Então, tudo isso me ajudou muito a enxergar um novo horizonte, uma nova perspectiva de que sair do modelo daquilo que não fui educado, rever, reconstruir, desconstruir uma parte de tudo que eu vinha fazendo, e fazer de outro jeito me abria novos horizontes. Então, essa é um recorte, né, da fala do professor José Moran, que ele traz ali uma parte da sua experiência enquanto docente, frustrações que depois, né, se tornaram motivos para ele rever a sua própria prática por meio de uma reflexão da sua própria prática. Eu vi que alguns aqui comentaram, acho que foi a Camila, né, Camila, que você participou de uma formação em que apresentaram um vídeo dele. Ele é bem conhecido na área de educação, ele não é brasileiro, porém ele mora no Brasil. Ele escreveu um livro com a Lilian Bassic, que é, se eu não estou enganada, paranaense, sobre as metodologias ativas para uma educação inovadora. Vou até compartilhar com vocês, inclusive, um artigo sobre essa mesma temática, do Moran e da Lilian. Deixa eu deixar aqui no chat para vocês. Acho que também está no nosso Saiba Mais, tá? Na nossa biblioteca, mas já deixo aqui para vocês até o link do professor José Moran. Em 2020, nós tivemos também uma palestra só para formadores em ação, em que cursistas e formadores puderam participar. Era aquele momento que existiam muitas lives, né, pela SED, e ele, né, nós tivemos a oportunidade de ter esse encontro com ele. E eu acho que ele também veio presencialmente para um dos encontros dos professores formadores. Tem uma breve memória sobre isso. Camila, por favor, pode comentar. Pronto. Ele, que ele comentou, ele acaba sendo referência para o integral, porque ele defende a parte do professor de não ser só transdutor, né? O professor precisa ser um mediador para o aluno conseguir ser protagonista. Eu acho bem bacana essa parte, assim. E tem a parte que ele trabalha também, da inovação digital, né? Nas escolas. E até no vídeo dele ele falou que mas ele entendeu dessa forma. Enquanto ele era só transdutor, ele não conseguia, ele não tinha um leque de, como vou dizer, estratégias, isso. Depois que ele começou a ser realmente mediador, ele foi se abrindo vários caminhos, né? E no integral é isso mesmo, né? Eu acho bem bacana. Até agora, na hora do almoço, a gente estava discutindo sobre isso. E é o que precisa, principalmente no integral, né?
Sim, ele traz algo que conversa muito, inclusive, vocês até não trabalham com as eletivas, mas conversa muito com a proposta de componentes curriculares como a eletiva. E a Camila ela já adiantou respondendo as duas perguntas desse slide. Se vocês já conheciam, alguém mais já conhecia o professor José Moran? A Indiamara não, a Erika acho que sim. E a outra pergunta... Ele foi banca de um amigo meu no mestrado. Oh. Eu não sei se ele é vinculado a alguma universidade. Não tenho certeza. Eu sei que a Lília... Eu acho que é da USP. Ah, tá. Ele é ótimo, ele é uma sumidade na área de metodologias ativas, é a grande referência, e antes mesmo da pandemia eu também já conhecia trabalhos dele, mas ele ficou muito mais evidenciado por conta dele ter sido um dos precursores da discussão sobre o ensino híbrido. E quando a gente começou a discutir o ensino híbrido por meio, né, do processo de termos aulas remotas e tudo mais, ele ficou em evidência, né? Ele foi um pesquisador em destaque por ele já ter tido contato com isso. Agora, uma coisa bem pessoal, assim, não tem nada a ver com o José Moran. Eu, quando fiz o meu mestrado, eu pensei comigo assim, eu vou criar um curso para professores, porque tinha que criar um produto, né? O mestrado profissional em educação, geralmente você precisa criar um produto. Onde que eu vou criar um produto? Eu vou usar o Google Sala de Aula. Quase ninguém conhecia o Google Sala de Aula, isso é uma coisa de 2016, 2017. Veio a pandemia, aí eu tive a sorte, porque a vantagem acho que foi essa, eu conheci o Google Sala de Aula, porque eu tinha criado um produto usando o próprio Google Sala de Aula. Aí veio a pandemia e hoje é uma coisa super consolidada já, né, como uma ferramenta, ou até mesmo, em alguns casos, estratégias dentro do ensino. E o José Moran, ele falava muito de tudo isso e aflorou em 2020, por conta da necessidade. Eu tive a vantagem, na época que a gente precisou entrar no Google Sala de Aula, de já ter tido contato com a ferramenta anteriormente, por uma feliz coincidência, assim, tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, eu fui visionária em usar o Google Sala de Aula, e anos depois ser obrigada, né, aquele momento que nem todo mundo, eu não gosto muito de lembrar como foi aquele processo de transição para Google Sala de Aula, 2020 terrível, mas já era bem familiarizada, por sorte, em relação a isso. Eu acho que a Camila já respondeu muito bem até no que vocês se identificam com ele, né, com algo que ele disse. Mais alguém gostaria de falar algo que, né, percebeu de importante na fala do professor José e a sua própria prática? Estão tranquilos quanto a isso? O professor José Moran, então, gente, traz toda essa perspectiva, tá? Fica ali no link como indicação para vocês se aprofundarem, mas ele tem esses trabalhos voltados principalmente a uma desconstrução de práticas pedagógicas que estejam descontextualizados com a motivação dos estudantes, né? O foco deles são estratégias, tecnologias, vamos chamar assim também, instrumentos que fortaleçam o desejo do estudante em aprender e também pesquisar. Então, a Lilian Bassic, que também é uma das pesquisadoras que atua junto com ele, a Lilian eu sei que ela é da PUC, ela tem alguns materiais, como eu comentei anteriormente, já publicados com o professor José Moran. O foco dos trabalhos são, assim, voltados à metodologia ativa, né, a formas de utilizar as tecnologias de informação como ferramenta e instrumento para estratégias dentro de abordagens ou até a própria metodologia ativa como um todo, né, porque a gente usa, às vezes, metodologia ativa e nem sabe o que está usando. Eu sou cursista também, em outra temática, e foi muito comentado isso. A gente já fazia alguns formatos de trabalhos que eram considerados desde sempre, enquanto a gente era aluno já existia, mas não carregava este nome, não tinha
uma fundamentação teórica clara. Hoje a gente começou a dar nomes, nomear, denominar com uma fundamentação, uma intencionalidade pedagógica um pouco mais clara para fazer realmente sentido e significado, né, tanto a nós, professores, e também os alunos. Mas vamos lá, fundamentando a nossa prática, vamos conversar sobre a eletiva. Como vocês comentaram, vocês poucos têm, né, contato com a eletiva. Alguém que tenha contato, que conhece, nem que seja um amigo que trabalhe com as eletivas, ou você que coordena as eletivas, o que vocês conhecem a respeito delas? Ninguém se arrisca? O que vocês escutam por aí do que é uma eletiva? Qualquer coisa. Camila. Eu acho que são coisas assim, do interesse do aluno, né? Como que eu posso dizer? Agora eu discordo as palavras, mas são tipo, coisas que realmente interessam, que ele vai levar para a vida, realmente, o projeto de vida dele. Eu entendo dessa forma, não sei se você quer. É uma das premissas, tá? É algo que parte realmente do interesse dos alunos, tá? Eles precisam escolher dentro das possibilidades na escola, mas a escola também escolhe quais serão as possibilidades a partir do interesse deles, tá? Então, as eletivas... mas assim, ela tem toda uma complexidade na sua elaboração, vamos chamar assim, até no processo de escolha, tá? Eu vou tentar detalhar hoje, eu vou ser bem sincera com vocês, são 2 encontros para eletivas. Vocês vão sair hoje 50% entendidos de eletiva e os outros 50% na semana que vem. Márcio, como ele mencionou aqui agora há pouco, ele coordena as eletivas enquanto pedagogo. As eletivas não têm um PCA específico, né? Porque a gente tem os PCAs organizados para componentes e também partes diversificadas específicas. Mas as eletivas, elas não estão vinculadas a um PCA específico, é responsabilidade do pedagogo. Na minha escola, já me adiantando, Márcio, a gente ajuda as pedagogas, tá? Pode comentar, por favor. O Márcio tem propriedade, acredito eu, aqui, para falar um pouquinho com a sua experiência. Então, a gente começou aqui na Educação Integral em 2022 e tudo era novo. Daí tinha lá o tal do componente curricular eletivo, que hoje está no currículo, lá na matriz, escrito só eletiva. Mas o componente curricular eletivo era uma novidade e a gente fez tudo lá no primeiro ano meio às cegas, né? A gente fez, e a primeira formação que eu fui a Curitiba foi em abril ou maio. Lá que a gente teve a primeira orientação do que seria a eletiva. Então, basicamente, é um componente curricular criado a partir daquilo que o aluno entende, que o aluno gosta, das suas preferências. Claro que esse processo acontece durante as primeiras semanas de aula, mas é claro que, no final das contas, o assunto da eletiva acaba indo também de encontro àquilo que o professor gosta, né? Ele puxa um pouco a sardinha para a sua formação, para o seu componente. Mas é um processo ali que leva 3, 4 semanas no começo do ano, e daí tem o feirão, onde são chamados, no primeiro momento, os sextos e sétimos. Quem tem eletiva apresenta, vende a sua eletiva, né, o que vai fazer, e eles têm ali, a gente tem o procedimento aqui de eles preencherem qual é a primeira, a segunda e a terceira opção aonde eles querem ir. Porque alunos de sextos e sétimos, né, nós temos 2 de cada, eles se misturam e eles vão para a eletiva que eles mais se identificaram. Então, se eu sou um professor de eletiva do 6º ano, eu tenho lá na minha turma alunos de 6º A, 6º B, 7º A e 7º B, por exemplo.
Então, esse seria o procedimento até chegar na escolha nesse dia do feirão. Eu só gostaria de citar para vocês o nome das eletivas que nós temos esse ano, né? Agora, que nós tivemos no primeiro semestre. Nós tivemos, deixa eu ver se eu não estou lendo errado, é esse mesmo. Nós tivemos eletivas de sexto e sétimo, Caçadores de Letras, Palavras em Jogo, tinha uma eletiva chamada Fora da Casinha, em que o professor trabalhou o município, né? Ele saía da escola e pensava o município. Tinha uma eletiva chamada De Volta à Terra do Tio Sam, O Mundo Mágico de Harry Potter, tinha eletiva Mente Sã, Corpo São, tinha uma eletiva que o título dela era uma pergunta. Caiu na rede, é peixe? E essas são as eletivas do Fundamental. E no médio tinha Esporte para Todos, tinha Entre Saberes e Sabores, que é a língua espanhola e a culinária espanhola nos países, e tinha uma eletiva também chamada, que era do terceiro ano, que também mistura primeiro, segundo e terceiro, que era uma eletiva chamada Eloquência em Alto Mar. Então, até ano passado, tinha 6 eletivas no médio, porque tinha as eletivas de pré-itinerário e itinerário. Esse ano, como não tem mais a questão de IF, de pré-IF, então só temos 3. Então, diminuiu 3 eletivas no médio. Então, seria mais ou menos isso, né? Você trazer um componente, trazer um conteúdo para a sala de aula, que ali é teoria e prática, a partir do gosto do aluno, mas, como eu disse, também o professor puxando um pouquinho para aquilo que ele também tem mais domínio. Uau, Márcio, ele descreveu bem. O Márcio, Gente, vocês estão vendo o roteiro antes, só pode, agradeço, porque o Márcio, como a Camila fez, já respondeu, acho que o slide Quer ver? Vou até passar para frente. Pense num título de eletivo e dê um exemplo. O Márcio já deu vários exemplos, já adiantando, dando spoiler de um dos slides. Acho que o Márcio definiu muito bem, inclusive, aqui, todo esse processo. Agradeço, Márcio, aqui por compartilhar com a gente, ele que tem essa vivência, né, enquanto equipe pedagógica. É bem o que o Márcio comentou. O começo do ano, a eletiva ela é semestral, vamos começar por esse ponto. As nossas escolas, elas escolhem eletivas semestrais. E a cada início de eletivas, a gente tem todo esse processo que o Márcio até definiu muito bem, de 3 a 4 semanas, fazendo um mapeamento dos seus sonhos, sondagem das áreas de interesse. E identifiquei as áreas de interesse, e aí eu converso com os professores que assumiram, estão supridos enquanto professores de eletiva. É bem o que o Márcio comentou. Tem que também, dentro da área de interesses, unir a expertise do professor, vamos dizer assim, né? Ontem eu dei um exemplo muito aleatório, até fui um pouco criticada. Imagine se a maior parte... Não vai acontecer, gente, bem hipotético. A maior parte dos alunos, como mapa de interesses, tem aprender a jogar golfe. E na escola não tem nenhum professor que saiba sobre golfe. Então, eu tenho que adaptar de alguma forma, e também com a minha expertise, de tentar unir algum elemento que eles demonstraram interesse, para que eu proponha uma eletiva e ela tenha a base bem importante que o Márcio comentou, da prática, da teoria, acho que não foram exatamente com essas palavras, mas que faça o que a gente chama de integração curricular. A gente vai, daqui a pouco, falar super bem sobre essa questão. Mas aí eu elaboro a partir do mapa de interesses, claro, né, do que o professor tem em sua bagagem, dá para a gente se reinventar. Daqui a pouco eu conto uma experiência pessoal minha em relação a isso também. Mas também tem que ser uma via de mão dupla. O mapa de interesses deles coincidir também com o que nós, enquanto professores, temos a oferecer. E é um grande desafio, né, Márcio, eu acho, quando pega-se o mapa de interesse dos estudantes, as áreas, né, as temáticas, né, na nossa sondagem, e atrelar aquilo que eu tenho como proposta. E por isso que o mapeamento e a sondagem precisam ser muito bem feitos, porque abre um leque muito grande de possibilidades do que a gente pode ofertar para o estudante. Beleza. Mapeamos, sondamos os seus interesses, reunimos coordenação, né, equipe diretiva,
professores e coordenação, definimos quais são as eletivas. Um ponto de partida que o Márcio descreveu muito bem é um título criativo. Eu preciso atrair, fazer a propaganda daquela, assim, tipo, julgar o livro pela capa. Ter um título que, tipo, nossa, eu adorei aquele que o Márcio falou do Fora da Casinha. Era essa que eu entraria, com certeza. Um título bem criativo que me faça me sentir engajada. Claro que quando o professor vai divulgar a sua eletiva, ele não vai divulgar só seu título. Geralmente a gente faz um feirão para apresentar para a escola o que a minha eletiva terá de proposta para o semestre. Aí, nesse feirão, os estudantes, cada escola organiza a sua forma, se inscrevem em 3 eletivas na ordem da sua preferência, primeira, segunda e terceira. A escola prioriza os seus principais interesses, por quê? Temos que equilibrar o número de alunos por turmas de eletiva. Acontece, gente, turmas eletivas com 85 interessados e turmas com 5 interessados em primeiro lugar. Por isso que a gente pede uma escala de primeiro a terceira lugar, assim, de preferência, ordem de preferência, para a gente conseguir ajustar. E aí vem a parte importante, né, de você fazer uma boa propaganda e você realmente também mapear os interesses. Quando o mapeamento dos interesses, ele é bem fragilizado, acontece muito de você ter muitos interessados em uma e quase nenhum em outra. Porque daí, se não tem interesses naquela, porque só tinha 5 interessados naquele tema, então há uma falha, geralmente, nas temáticas que a gente percebeu que os estudantes gostariam. Aí vem um filtro também, gente. Muitos querem o quê? Aula que seja lá fora, a eletiva que é só na quadra e tudo mais. A eletiva, ela obrigatoriamente precisa ter uma produção científica. Os estudantes precisam produzir algo. E aí, por isso que tem que, mesmo que seja uma eletiva, que eu use, e é uma premissa, espaços, não só sala de aula, que eu use a quadra, eu use espaços externos, eu também produza materiais e eu utilize todo o saber científico dos estudantes, tá? Não é o ciências da natureza aqui não, gente, é o saber científico como um todo, tá? Eu me adiantei até alguns aspectos aqui, até vou passar mais rapidamente, mas em tese, a eletiva é isso. Fortalece o protagonismo no sentido que ele participa do currículo ao escolher o que ele pretende cursar ao longo de um semestre. A gente integra áreas do conhecimento. Quem espiou o plano para a elaboração das eletivas percebeu que a gente tem lá um campo de inserir as áreas de conhecimento que são mobilizadas naquela eletiva. Wanda, a minha eletiva, ela se chama Plantando Ideias para um Futuro Sustentável. Ela não é uma eletiva propriamente dita, porque eu faço parte da rede de clubes do Paraná Faz Ciência. A gente usa as aulas da eletiva para fazer o clube, que na semana que vem eu explico um pouco melhor. A minha eletiva não trabalha só com ciências da natureza. Eu envolvo conhecimentos voltados a outras áreas, com a própria parte das ciências humanas. Eu trabalho com até matemática. Esses dias a gente estava fazendo sabonete com óleo reutilizado, esfoliante com borra de café. E a gente tinha uma referência de uma experiência do Instituto Federal, não lembro de onde, que usava tantos litros de óleo para tanto de soda. A professora de matemática da turma, parte da turma que estava comigo, foi comigo dar a aula para ensiná-los, 6º e 7º ano, a calcular, né, por meio de regra de 3 e tudo mais, a proporção de quanto a gente tinha que fazer para quanto a gente tinha conseguido de óleo. Isso, foi na eletiva isso, gente. Foi na eletiva que eu estava fazendo... Eu sou professora de eletiva, gente. Ah, tá, Márcia, agora que eu vi que... Eu achei que a tua pergunta era só na eletiva, porque o meu chat fica bugado. Já deixo você também comentar. Então, assim, a minha eletiva, Wanda, não envolve só ciência da natureza. Ela envolve outros conhecimentos também, e isso é uma premissa das eletivas, tá? Além de que precisa estar aliado à BNCC e à FGB. A FGB é a parte do ensino médio, né? Que é relacionado ao novo ensino médio, a BNCC, principalmente dos anos
do fundamental. E, claro, se a gente não mapear, não entender as expectativas e interesses do estudante, eu posso estar sendo muito, sei lá, muito... Poderia usar uma palavra melhor, a gente fracassa. Fracassa muito, porque eu tenho uma eletiva com 5 interessados e uma eletiva com 85. Se eu mapeio os interesses e eu entendo o que eles querem fazer, eu tenho um equilíbrio em inscrições que me ajuda a entender melhor quais eletivas eu preciso ofertar. Vai acontecer sim, gente, mais gente em uma, menos gente na outra, tá tudo bem. Mas um número muito discrepante, a gente tem que reorganizar, refletir o que a gente fez de errado e alinhar com esses sonhos, tá? Márcio, por gentileza, nos conte um exemplo da interdisciplinaridade. Bem rapidinho, assim. Se eu não me engano, foi 2023, a professora criou uma eletiva que se chamava Espelho, Espelho Meu. Qual o personagem da história que ele ainda não conheceu? E a eletiva tratava de alguns personagens da história do mundo. E em determinado momento foi falado da Cleópatra, né? Aonde entra a interdisciplinaridade, né? O professor de geografia foi convidado a ir na eletiva para falar da geografia do Egito. O professor de matemática foi convidado a ir falar da matemática dos números da época. Quando chegou para falar de George Washington, né, que também foi um personagem tratado, a professora de inglês fez parte da eletiva. Só que tudo isso era mais fácil no nosso integral de 45 horas, quando tinha mais carga horária para os professores. Eles tinham uma carga horária disponível, os professores estavam disponíveis em determinados momentos e a gente conseguia encaixar isso, coisas que foram se perdendo ao longo do caminho e que tornaram essa ida do professor que está em hora de atividade ou uma carga horária disponível ir para a sala para ajudar. Mas a ideia é essa, né, que você traga um assunto, que você trabalhe, que nem a professora era de história, por isso que ela fez personagens históricos, mas ao mesmo tempo ela trouxe professor de geografia para dentro da eletiva, trouxe professor de matemática, professor de português, e assim por diante. Essa que é a ideia, trazer assuntos que possam se ramificar para outros componentes e professores desses outros componentes possam vir agregar a sua eletiva. Era a época da dedicação exclusiva, né? 40 horas do professor. Então, aí ampliava. E até o Márcio comentou algo bem importante. A eletiva, gente, quando ela não tem apoio dos outros professores, porque realmente não tem suprimento de mais de um professor no mesmo momento. A gente tem um trabalho muito solitário. Eu falo aqui como professora de eletiva, né? É muito solitário e difícil dentro da escola, assim, porque... falta espaço, falta tempo, é bem complexo. Eu sou privilegiada em alguns pontos, não pelo espaço, porque, gente, eu brigo pelo armário na escola, quem tem eletiva tinha que ter mais de um. Mas a minha colega de matemática, por coincidência, estava em hora de atividade, ela sempre se oferece. Claro que não é uma obrigatoriedade dela, tá, gente? Não é nem uma sublocação de função, é algo que ela se ofereceu e me ajudar quando eu precisasse na minha eletiva em atividades como essa. Como ela sabia que eu ia utilizar a questão da matemática para fazer o sabonete, ela fez questão de atuar comigo. Ela não passou 50 minutos, tá, gente? Ela nos ofereceu 15 minutos do seu tempo e foi muito legal porque são alunos dela e... ela adorou o momento, inclusive, e ela também é professora de ciências, né, e matemática, então ela super se envolveu e toda, igual eu sou a ecochata da escola, gente, eu sou aquela super ecochata e ela é minha parceira na ecochatice da escola. Né, ela super se ofereceu por se tratar de uma prática que a gente estava fazendo sabão com óleo, mas a gente estava fazendo com borra de café para ser um esfoliante, que foi uma ideia que surgiu por parte das estudantes, e a gente estava tratando essa borra do café já fazia um tempo, para ficar do jeito que a gente queria, para aproveitar no sabonete. Está pronto o sabonete, a gente vai testar amanhã, para lavar as nossas mãos, depois de
fazermos uma experiência com casca de batata doce, sabe? Então, é bem legal, porque envolve muita coisa dentro de uma eletiva. Aqui eu dei um pequeno exemplo, assim, com o professor Márcio, muito legal. Também ouvi que vários professores se envolveram, né? E era realmente, Márcio, eu trabalhei na época da dedicação exclusiva também, por 2 anos, era bem diferente, que a gente conseguia agregar muito mais durante essas aulas. Mas, enfim, né? O Márcio deu algum spoiler aqui, eu vou mostrar alguns. Veja se tem. Eu acho que algumas das suas que você citou, Márcio, acho que devem estar no caderno de inspirações, né? A do espelho, acho que eu já tinha visto. Eu acho que está no caderno, ou o de 2022 eu não tenho aqui. O de 2023, 2024 eu vou passar para vocês depois, mas acho que a do espelho eu já tinha lido. Mas aqui estão alguns títulos de eletivas. Como eu disse, tem que ser atrativo. Cinema em ação, mundo dos esportes da pré-história às Olimpíadas, divertidamente, artesanato não é cringe, a decoupagem como arte inspiradora, espanhol sem fronteiras, você me concede o prazer dessa dança? Ó, uma pergunta também, como o Márcio deu de exemplo da dele. Navegando pelas artes visuais, práticas artísticas, conflitos da adolescência, era uma vez uma história. E o título não pode ser algo assim, solto, né? A gente precisa realmente caprichar no título. Ainda sobre essa parte teórica, como eu disse para vocês, a eletiva fortalece a BNCC e a formação geral básica do ensino médio. É uma integração curricular e o título é o chamariz, é a capa do seu livro, tá? Para despertar a curiosidade. O protagonismo do estudante é principalmente, né, claro, vai desenvolver autonomia, por meio de experimentação, desenvolve habilidades e competências, mas o protagonismo do estudante também aparece quando eles montam parte do seu próprio currículo, eles escolhem, tá? E eles se inscrevem naquela que eles querem cursar. Tem critérios para o professor aceitar ou não? Não. Tem uma única situação, eles não podem repetir de eletivas ao longo do ano. Eles escolhem 2. O aluno não pode fazer a mesma o ano inteiro. Tem exceções? Vai da escola, vai de como isso é conduzido, né? A gente já teve neurotípicos na escola que não se adaptaram a outra eletiva porque tem aquela questão de resistência a mudanças. Então, é algo a se rever. A gente, esse ano, esse aluno em específico, a gente manteve a ideia de trocar e deu certo, tá? Deu certo trocar. Isso, Rodrigo, eu acho que é bem parecido com o sistema SESI do Paraná, mas é que o SESI eu acho que ele é inteiro assim. A eletiva, só a eletiva é o sistema inteiro do SESI do Paraná, que é, eles escolhem o que eles vão cursar por meio da temática, então a integração acontece em todas as aulas a partir de um tema gerador. Eu não sei se eles usam essa palavra em específico, que vai nortear. Eles trabalham em grupos, né? É um trabalho em rede. Mas só a eletiva é um recorte, realmente, como é o trabalho do SESI. O que acontece? Há controvérsias, mas nas minhas, em específico, eles melhoram a frequência, eles gostam. Tem algumas situações pontuais. Eu estou com uma menina, por exemplo, que ela está se sentindo excluída do grupo, da equipe. É que a minha eletiva é dividida em equipe, né? Não é uma obrigatoriedade, é a minha forma de trabalhar. E ela está um pouco chateada com a equipe dela, anda faltando só no dia de eletiva, porque ela não quer a equipe dela. E, assim, estamos tentando resolver o conflito, ainda não deu muito certo, mas, em geral, generalizando na minha escola, principalmente os menores, 6º e 7º, eles adoram o dia de eletivo. Então, é uma estratégia que melhora a frequência escolar. Tem relatos do contrário? Sim, gente, temos os relatos. Vou dizer por quê. O que os alunos comentam? Não vale nota, não tem por que eu ir para a escola nesse dia. Infelizmente, né, temos aí, não vamos negar aqui as evidências e aparências, mas isso acontece em comentários na rede. Na minha escola a gente não percebe isso, mas, infelizmente, colegas comentam, tá? A ideia da eletiva é prático. A gente tem um momento crucial chamado culminância, que é o final de cada semestre. A gente apresenta as nossas produções. Essa produção, ela essencialmente, preferencialmente, precisa ter um cunho científico, tá? Não é uma produção
qualquer. Também não é um artigo ou um banner, não é nesse sentido, mas que demonstre a experimentação, que demonstre o desenvolvimento, né, de habilidades voltadas, né, ao conhecimento, de certa forma. Vocês não estão polêmicos, mas ontem a turma da noite rolou muita polêmica por colegas da rede a eletiva ser ir para a quadra e jogar bola. E aí isso desconfigura uma eletiva, isso é um clube de protagonismo. Então, existe sim algumas questões, algumas fragilidades ainda na rede, que infelizmente algumas eletivas são tidas como clube de protagonismo. O que pode acontecer? Uma eletiva virar um clube de protagonismo? Sim. Eu tenho alunos da minha eletiva que amam a horta. Sabe o que eles criaram? Um clube de limpeza da horta. Eles fazem o trabalho deles voltado à horta, né, que eu trabalho com a minha eletiva, lá eles são uma equipe voltado à questão da agroecologia, mas eles usam 2 horas do almoço ao longo da semana para cuidar da horta. Então, eles criaram um clube, como eles são no ensino médio muito responsáveis, eles têm autorização para entrar e fazer a manutenção, sabe? Então, uma eletiva, o meu exemplo, assim, talvez não seja muito básico, porque tem as voltadas a esportes, que pode se transformar em clubes, ter uma extensão da sua eletiva, um clube de protagonismo, tá? As eletivas, aí vem algo bem similar do que o Rodrigo comentou, né, do sistema SESI, também é composto por estudantes de diferentes turmas. Como isso se organiza? O ideal é que todas as turmas tenham eletivas no mesmo horário, são 2 horas semanais e elas são geminadas, não pode ser espaçadas. Claro que pela organização, principalmente de horários na escola, acho que até essa questão que o Márcio bem colocou, de não termos mais a dedicação exclusiva, e geralmente a eletiva, né, isso acontece na minha escola, tem professor que só vai para a escola dar 2 aulas de eletiva, professor que não está lá, a gente tem que ajustar o horário conforme também a demanda dos professores. Se não dá certo, precisa agrupar séries diferentes ao mesmo tempo. Na minha escola acontece assim, sextos e sétimos escolhem as eletivas deles, então a gente mistura sextos e sétimos, oitavos e nonos no outro bloco, ensino médio no outro bloco. Tem escola que faz, por exemplo, 2 blocos, sexto, sétimo e oitavo, num horário, nono, primeiro, segundo e terceira série em outro. Isso vai da organização da escola. Márcio, pode. Até o Márcio tem um cara de estranhamento. O ideal que eles colocam, inclusive, Márcio, é que todas fossem no mesmo tempo. Todas no mesmo horário. As nossas acontecem, assim, nós juntamos sextos e sétimos, oitavos e nonos e o ensino médio. Só que daí, segunda-feira é nono e oitavo. Na quarta-feira é sétimos, sextos e sétimos. E na quinta é o ensino médio. Até porque tem professor de eletiva que dá aula que tem eletiva no médio e ele tem uma eletiva no sexto, por exemplo. Sim. Mas assim, misturar sexto, sétimo e oitavo, nunca tinha visto. Pode, tem escolas, inclusive, que tem só 3 turmas na escola, que é sexto, sétimo e oitavo. Daí pode. E, Márcio, a indicação, mas é que agora, depois do fim da dedicação exclusiva, isso eles deixaram mais flexível. Era que todas as eletivas, mesmo que agrupadas em momentos diferentes, fossem no mesmo dia. Isso era uma orientação, assim, que, nossa, tipo, tem que ser no mesmo dia, tem que ser só na quinta-feira, sabe? Esse ano a gente conseguiu. Ano passado a gente não conseguiu, depois que acabou a dedicação exclusiva, porque é muito difícil montar horário com professor que só pega, né, uma aula. Quando a configuração é como a do Márcio, como a minha aqui da minha escola, o professor pode ter mais de uma eletiva, gente. A gente tem uma colega na escola que ela tem 3 eletivas. Eu tenho 2, eu fico destruída. Eu brinco que eu estou convencendo quase para colocarem todas no mesmo horário, porque aí mais professores pegam eletivas, mais gente tem essa experiência e mais possibilidades. Porque se são sempre os mesmos, não recicla os tipos das eletivas, sabe? É uma visão minha, assim. Para ano que vem, quem sabe a direção me escute e consiga colocar todas ao mesmo horário para eles terem mais possibilidades. E pode, Márcio, por exemplo, eu, Wanda, vou dar uma eletiva e vai estar todo mundo no mesmo horário, mas o meu público é só tal e tal.
Até onde eu sei, até isso pode organizar, sabe? Desde que dê certo para equilibrar o número de alunos por turma. Mas as eletivas se chamavam unidade curricular até esses dias, agora já mudou para componente. A gente pode ter certeza que para ano que vem vai que tenhamos novidades. Nunca sabemos. Nunca sabemos. Mas vamos lá. Continuando então, gente. Chegou a hora do escape room. Acho que assim, né, com a ajuda do Márcio, agradeço, né? Ele colocou aqui alguns pontos, deu para entender um pouquinho do que é eletiva. Agora vocês vão participar de um joguinho, um escape room. O que é um escape room? É aquele desafio que vocês só conseguem sair da sala se vocês responderem todas as perguntas corretamente. Então vamos lá. É, na verdade, um escape room sobre desvendar as eletivas. O link é um formulário e vocês só vão conseguir enviar o formulário depois que responderem todas corretamente, tá? Tá previsto 15 minutos, mas é bastante tempo. 15 minutos. Eu vou deixar vocês uns 10 minutos no máximo, se eu perceber que todos terminaram antes de 10 minutos, o escape room, aí a gente retoma aqui, tá? Bom, vamos ver, já que a maioria aqui não tem muita experiência com eletiva, se deu para entender a essência principal deste componente. Caroline, não tem problema, eu vou deixar. Eu acho que eu não deixei, né, no mural. Acho que eu não deixei mesmo. Eu deixo no mural quando eu atualizar com o link da gravação, daí você pode fazer depois, tá? Gente, todo mundo tem que tirar 100 nessa atividade, hein? 100 pontos. Tirou 100, Rodrigo? Tiraram 100? Ah, muito bem.
Muito difícil, gente? Tiveram que refazer algumas? Não tem problema, gente. A ideia era só desvendar as eletivas. Não vai essa nota para a nota de vocês lá na RCO, tá? Fiquem bem tranquilos. Não é essa a intenção, na verdade. Gente, podemos continuar, mas alguém precisa de algum tempinho para finalizar? Tranquilos? Acho que a maioria conseguiu finalizar. Seguindo, então, gente, até este momento, acho que 50% do que é uma eletiva. Não, gente, acho que até é exagero, assim, porque acho que só vivenciando também para a gente sentir como a eletiva ela se configura. Mas ter uma ideia dessa fundamentação, né, de como ela se aplica, eu acho que metade do caminho a gente conseguiu hoje, né? Lembrando que semana que vem a gente ainda discutirá sobre as eletivas. Então, a eletiva é uma integração, não é algo dissociado, tá? Não pode ser uma aula de reforço, ela não pode ser uma aula sem intencionalidade, ela precisa de uma produção. Então, eu tenho uma integração de área de conhecimento, precisa ser uma proposta inovadora, que eles queiram cursar, que faça parte do seu currículo. A gente também tem como uma premissa trazer desafios contemporâneos, né, para que eles tenham olhares múltiplos e colaborativos. Eu vou dar um exemplo de uma eletiva na minha escola que a prof fez, e ela tem 21 anos, então ela é bem jovem e com muitas ideias, e pela vivência dela e também pelo perfil dos estudantes e como, né, foi mapeado, ela desenvolveu uma eletiva de debatedores da ONU. Então, ela trabalha, eu não vou lembrar o título agora, gente, mil perdões da eletiva dela em si, mas eu sei a essência. A cada encontro da eletiva, né, cada quinta-feira, eles trabalham sobre as demandas da ONU. E eles fazem, né, simulam, como se fossem simulações em várias das aulas, as discussões que ocorrem na ONU. Então, ela faz pesquisa, ela traz os temas contemporâneos, eles assumem ali posições, né, delegações, como eles chamam ali nas aulas deles, e produzem, né, bastante conhecimento em relação a isso. É um dos exemplos que acontece lá na minha escola. A gente também, dentro da eletiva, a gente traz esse olhar para a complexidade do mundo, por isso que eu dei o exemplo da minha colega. Ela também tem uma eletiva para o fundamental, que é Exploradores do Conhecimento, ela é da área de Geografia, e a cada aula é uma exploração ela está na parte brasileira, assim, ela explora ecossistemas, ela explora regiões, ela explora recursos né, ela sai ao redor da escola para explorar mesmo o mundo de certa forma. Então, é uma educação viva, é conectada às demandas sociais, culturais e tecnológicas também, tá? Agora chegou o momento da gente olhar para tudo isso que nós discutimos, né, com o apoio de vocês, e a gente vai se organizar em 4 grupos. Nesses 4 grupos, vocês vão acessar o slide correspondente ao grupo de vocês, vai aparecer na tela ali qual é o grupo, se é o G1 é quem ficará na Meet, esse eu vou avisar quem são, vai aparecer G2, G3 e G4, correspondente ao grupo que vocês pertencem. E aí, vocês vão definir um redator, alguém que vai conseguir abrir esse material de apoio para redigir, né, as discussões de vocês. Vão também escolher alguém, por gentileza, né, que será o relator no retorno, que a gente vai
compartilhar o que vocês entenderam do que é uma eletiva e do que não é uma eletiva. Então, o slide vai aparecer assim para vocês. Cada grupo lá, 1, 2, 3 ou 4, e aí na primeira coluna vocês escrevem o que é uma eletiva, e na segunda coluna vocês escrevem o que não é uma eletiva, tá? Vocês podem escrever, elencar uma por uma, tem 4 linhas, não precisa seguir 4 linhas, tá? Vocês podem colocar tudo na primeira, porque esse é o esboço da cola, ó. Temos uma cola, olharam rápido, vou devolver, tá? Tem o esboço da cola, por isso que tem esses espaços bem específicos. Mas vocês podem elencar ali o que vocês entenderam de verdade, sem medo de errar, tá, gente? Tá aqui o arquivo. Eu vou falar quem está no grupo 1, porque como é bastante gente, fica um pouco mais fácil. O grupo 1 é o único que fica aqui, não será removido, não terá nenhuma sala para participar. Mas o grupo 1, que ficará na sala principal, é a Arlete, a Caroline e a Eliette, tá? Os demais vai aparecer um sinalzinho a qual sala vocês estão sendo convidados a entrar, e a correspondente, eu abreviei para G2, G3, G4, é correspondente ao grupo que vocês pertencem. A Luana virou um bichinho ali, O que é isso? Esqueci, gente. É Eu sou um dragão. Um dragãozinho, esqueci a palavra, credo, memória. Quanto tempo vocês terão para fazer essa ação? Estava até previsto 15 minutos, mas achei um pouco mais tranquilo. Eu vou reduzir para 10 para deixar um tempinho final para vocês inserirem as informações no portfólio, ok? Vou apertar o play, gente. Aceitem o convite, por gentileza. Um bom trabalho a todos. Meninas, eu posso compartilhar aqui? Acho que a Arlete e a Caroline que ficaram. Não sei se a Ana. Não, a Ana não, só nós 3 mesmo. Eu acho que acho que eram vocês 3, tá? Eu vou deixar vocês trabalhar à vontade aqui. Eu já passo para ver se ficou tudo bem, se der tempo, porque é bastante grupo. Já volto aqui, meninas. Bom trabalho. Eliette, se abriu, né? Então, nós somos o 1. Acho que a gente pode iniciar colocando que a eletiva é uma disciplina escolhida pelo aluno, conforme ali está no grupo 4, será que não dá para subir lá para achar o grupo 1? Eu estou no 4? Tá, ali. Sim. Vou voltar. Aqui. Vou colocar aqui. Eu já estava fazendo anotações. Quer dizer que é uma disciplina optativa? Pode ser. É uma disciplina. Não é optativa. A gente não é optativa. Ela não é optativa? Não, e não é disciplina, é componente curricular da parte diversificada ou unidade curricular. Então, eu posso mudar aqui, ó. Eu tinha feito uma anotação nesse sentido também. A atividade que vai ser ofertada lá lá no leilão que o aluno escolhe. Então, ele tem a opção de escolher, né? Ele vai do gosto dele, mas não como a colega falou lá, optativa, não, porque é algo que acontece realmente, né? Tem que acontecer. Então, seria um componente curricular da parte diversificada. Então, corresponde à parte diversificada do currículo, né? Isso. Que seria a base nacional mais as diretrizes curriculares do Paraná. Deixa eu só inserir ali.
Mas eu acho que... Vamos ver como que vai ficar. Que às vezes pode ser 2 opções. É um componente curricular que corresponde... A parte diversificada, tá ok. Currículo. O aluno pode escolher, ter uma escolha de acordo com a sua... com as suas habilidades, com os seus desejos, dependendo do que for ofertado lá na... O professor, na verdade, ele vai criar... Que é escolhida pelo aluno segundo o interesse, né? Do que é Então, ofertado. gente, ó, eu coloquei assim, ver se vocês concordam. Vejam aqui. É um componente curricular que corresponde à parte diversificada do currículo, a Base Nacional Comum Curricular, mais as diretrizes do Paraná, é escolhida pelo aluno conforme seu interesse, curiosidade ou projeto de vida. Beleza? Aí o que não é, posso colocar assim... Quer colocar que não faz parte do currículo básico obrigatório? Pode ser também assim, ó. Não está focado exclusivamente nas disciplinas de português e matemática. E, por exemplo, considerando a recomposição de aprendizagem, não está focado exclusivamente nisso. O que vocês acham? Que daí já entra na questão da base, da disciplina da base. Vou colocar aqui, a gente vai alterando. Fui anotando. Coisas que vocês acham importantes com os pedagogas e conversar com seus alunos. Deixa eu Pode colocar. ser entrevista ou através de um texto para responder, um fórum, que estão lá para vocês. Tá bom? Se você ver lá nas orientações da matrícula, já tem algumas sugestões e questões para serem feitas. E aqui a turma é no máximo 30 alunos, então é importante fazer essa seleção que é obrigatória, tanto de verificação das notas quanto da entrevista. E caso passe, né? O que vocês acham? Ótimo. Ótimo, inclusive ali que você colocou sobre a recuperação, né? Porque muitos acham que é uma atividade para recuperar algo, né? Eu acho que tá ok. Tá Acho ok. que recuperações eu deixo assim ou recuperações escolares? Acho que só recuperações, né? Mas poderia colocar recuperações escolares. Beleza. Vou pensar na próxima que eu tinha anotado assim, ó. É um componente temporário, geralmente muda a cada semestre, né? Semestral. É semestral. Com temas variados e criativos. Isso. Inclusive com títulos atrativos, né? Isso. Será que é um componente curricular mesmo? É este termo? O correto é unidade curricular, mas sendo um componente curricular da parte diversificada também está correto. Tá. É da parte diversificada. Tá. Temporário, geralmente muda a cada semestre. Tá. Acho que eu vou escolher você, Arlete, para relatar. Ah, com certeza. Ali o que poderia complementar ainda com temas variados e criativos, com um título atrativo, né? Com títulos, né? Uhum. Aí depois tem a culminância, né? Não pode esquecer do fechamento. Tem a culminância. Uhum. Tá. Aí, vamos pensar no que não é. A gente pode colocar o oposto. Não é uma disciplina fixa, talvez. Não segue um currículo tradicional. Ótimo. Pode pôr que não substitui as disciplinas obrigatórias. Ótimo, professor. Ótimo. Não substitui
da Base Nacional Comum Curricular. É o que não é, né? Isso. Assim mesmo, substituir disciplinas obrigatórias da base. Aí outro exemplo. Eu anotei aqui, ó, incentiva o protagonismo e a autonomia do estudante, permitindo que ele descubra novos talentos. Excelente. Mas eu confirmo bem certinho amanhã. Minha mãe já me deu a informação, as instruções. Aí eu vou amanhã, pode ser? Deixa eu tentar. Tá. É aqui, acho que a gente pode colocar sobre as culminâncias, né? Nessa daqui. Ou tem mais um ali para baixo ou não? Tem mais um, mas talvez fechar, ó. Se incentiva o protagonismo, daí ali no final, sendo que ao final de cada semestre, né, sendo que final de cada semestre, sendo que é apresentado. Como que é chamado? É apresentado? O resultado do trabalho realizado do semestre com a culminância. Sim, também, eles têm que produzir algo, né? Poder ser algum fundo científico? Pode ser. Nossa, eu já estou voltando. Já? Ô, professora, depois você põe o link de novo para a gente colocar lá no portfólio, fazendo o favor da atividade? Isso. Oi, tudo, e você? Consegui voltar, gente. O grupo 1 aqui trabalhando. Consegui, gente, dar uma. A nossa sala, a minha caiu, voltei para outra turma. Virgínia, você também? Eu também caí, professora. A gente estava lá no grupo e não sei se isso aqui agora é a sala principal. Agora eu não sei o que aconteceu, gente. Eu também fiquei bugada total, eu tive que sair total e ele só girava o negocinho azul. Eu acho que agora eu tô tentando aqui resgatar todo mundo, vamos ver se conseguiram voltar. Ô, professora, depois você põe o link novamente lá da atividade para eu colocar no portfólio? Eu vou tirar um print, mas está no mural. E é o link que eu mandei lá no recado. Beleza. Pois é, Márcio, bugou tudo. Tudo. Não sei o que aconteceu. Não tem problema, gente. Fiquem bem tranquilos. Eu faço um print agora do momento geral, um print só de todo mundo, e aí a gente resolve o problema para vocês anexarem lá no portfólio, e pode usar esse mesmo link aqui, tá? Eu posso mandar ele novamente, mas o link é o mesmo que está lá no mural. Então tá bom, eu pego lá, professora. Isso, obrigada. é o link do Em Ação, mas eu mando aqui de volta também para vocês, quem quiser se adiantar nesse processo. Peraí. Gente, não sei se foi uma instabilidade do Google ou desse subgrupo agora. Não sei o que aconteceu. Talvez tenhamos colegas que não consigam retornar, porque algo doido aconteceu. Deixa eu só passar para vocês, enquanto a gente faz a socialização do que a gente conseguiu produzir aqui, o formulário do Queremos Te Ouvir, que é o formulário sobre a nossa reunião, no caso, a de hoje, reunião 5.
Então, vocês podem colocar. Quem é de outra turma que está repondo aqui, coloca a turma que você está assistindo, a turma que você está participando. A nossa turma é a turma J. E a temática que ele pede lá é Programa Paraná Integral, tá? Vou compartilhar aqui, gente, isso aqui foi um pouco caótico, não sei, eu vou fazer um esqueminha diferente aqui para a gente poder compartilhar. Acho que, dado o tempo, nem todos os grupos vão conseguir socializar, acho que eu vou apresentando aqui, a gente vai discutindo um pouco e depois eu falo, né, com a fundamentação do que a gente trabalhou ao longo do encontro, sobre o que é e o que não é uma eletiva. Opa, peraí que eu peguei o errado. Aí. Tararã. Olha lá, gente, a demora agora foi. Então, a ideia era colocar aqui, eu vi que vocês, né, alguns grupos, acho que por conta desse probleminha, não conseguiu finalizar tudo, mas era colocar o que era a eletiva e o que não era. Eu vou pedir para o grupo 1 se manifestar, para a gente ver, e falar uma das coisas apenas que vocês colocaram que não é uma eletiva. Desculpa, que é uma eletiva. O que vocês podem falar? Uma só. É um componente curricular, na verdade, da parte diversificada, e as atividades realizadas, elas vêm de encontro com dos interesses dos estudantes, né? Os estudantes, enquanto protagonistas, eles têm os seus interesses e eles escolhem qual eletiva que eles gostariam de participar, de acordo com a oferta no leilão, né? Aqui eu já estou expondo um pouco mais do que está colocado ali, de acordo com como é ofertado no leilão, através da apresentação criativa e também dos títulos atrativos, né? Que venha de encontro com o interesse deles. Muito obrigada, Arlete. Então, a Arlete descreveu essa parte bem importante, né? Eles escolhem, eles têm possibilidades que são divulgados por meio desse feirão ou leilão, a gente também pode chamar assim. Cada escola organiza da melhor forma como isso é feito, mas é um dia que eles têm para conhecer as suas possibilidades. Não é só um título, geralmente não é só um cartaz, tem professor que leva até atividades interativas para mostrar o que vai acontecer em sua eletiva, para eles entenderem e fazerem as suas escolhas da melhor forma possível. Obrigada, Arlete. Para ir rapidinho, para a gente não parar em todos e dar tempo, vou pedir agora para o grupo 2 ler também uma, de preferência, se puderem, algo que foi um pouquinho diferente do que a Arlete trouxe, que vocês colocaram do que é uma eletiva. Então, aqui colocamos que elas são um componente curricular que fazem parte do currículo escolar, mas que diferem das disciplinas obrigatórias por serem escolhidas pelos estudantes de acordo com os interesses, talentos, curiosidade e projeto de vida, e que é tornar a aprendizagem mais significativa e personalizada. Isso mesmo, Indiamara, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Então, é algo que a gente respeita ali os seus interesses ao ofertar a partir, né, desse mapeamento, dessa sondagem. É um trabalho, eu vou repetir, gente, a parte mais importante para ofertar as eletivas é entender o que eles querem. Porque se a gente oferta a eletiva que eles não têm interesse, eles não vão ter interesse em fazer. Só que eles serão, gente, porque por mais que escolha deles, eles são obrigados a cursar a aula naquele momento. E se eles, porventura, forem por meio da escolha, né, para uma eletiva que eles não gostem, vamos chamar assim, o professor tem mais dificuldade em trabalhar com a turma ao longo do semestre. Muito obrigada, Indiamara. Agora vamos para o que não é uma eletiva. Vou pedir para o grupo 3 nos apresentar aqui uma dos itens que vocês colocaram, do que vocês perceberam que não é uma eletiva.
Quem será o relator ou a relatora do grupo 3? Não briguem. Vou ter que escolher. Eu sei muito bem quem era o grupo 3. A Érica estava falando, acho que não está saindo o som. Ah, tá. Não apareceu aqui, como não ligo o microfone, eu não vejo todas as telinhas. Tá dando para ouvir, professora? Agora dá, sim. Agora sim. Deu certo? Pode ter uma só, tá, Érica? Uma só. Tá. Daí a senhora quer o que é eletiva? Não é. O que não é. O que não é? Então, o que não corresponde a uma eletiva, professora, a gente vai por essa primeira indicação. Não é aula de reforço, atividades teóricas que sejam desconectadas, né, de um propósito interdisciplinar e integrador das atividades escolares, né? Então, eu acho que essa proposta que a gente pôs aí vem contra toda a questão das eletivas, né? Então, acho que isso, a pessoa pensar dessa forma ou outra, enxergar dessa forma, não quer dizer que seja uma eletiva, né? Acho que é uma característica bem sim, propositiva, né? De que não é eletiva. Exatamente, Érica. Muito obrigada por compartilhar com a gente. É bem importante até você falar dessa característica. Acho que ficou ligado, Érica. O microfone. Isso, obrigada. É até importante você reforçar essa característica do não ser uma aula de reforço e atividades teóricas, porque houve ontem, por exemplo, em uma das turmas, esse ruído de que em algumas escolas foram proibidas eletivas de aulas na quadra e pedido para trabalhar questões de recomposição. Não pode. Então, a eletiva ela não é o momento de reforçar aquilo que os alunos estejam com dificuldades, não é o foco, tá? Muito obrigada ao grupo 3 e agora o grupo 4. Eu vou pedir para o voluntário ou voluntária nos também compartilhar aqui o que vocês colocaram do que não é uma eletiva, por gentileza. Então, vamos lá, professora. Não está direcionada apenas aos componentes de matemática e língua portuguesa. Então, pelo pouco assim que a gente já comentou, né? Ele busca, então, essa multidisciplinar, de forma multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Promover maior gama de componentes possíveis, né, dentro de uma eletiva, né? Exatamente, a integração curricular não é só português, não é só matemática, não é recomposição. Muito bem, gente, obrigada a todos os grupos. Beleza, Rodrigo, até achei que você estava atrasado pelo 48 aqui, mas muito obrigada ainda por participar no pouco tempo que você tinha. Acho que vocês trouxeram pontos bem importantes, entenderam a essência, né, do que a gente conversou ao longo dessa reunião, do que é e o que não é uma eletiva. Então, para finalizarmos, vou retomar aqui a nossa apresentação. Eu falei que tinha uma colinha. Opa, peraí que eu não consegui voltar lá ainda. Eu tinha uma cola para apresentar para vocês do que é e que não é, mas a gente pode reforçar muito do que vocês trouxeram aqui, né, entre outros pontos. Então, é algo intencional, desenvolve autonomia e protagonismo, tem que ocorrer em diversos ambientes, não pode ser só em sala de aula e não pode ser só quadra da escola, né? E aquilo que a gente comentou tem que estar alinhado às necessidades e interesses. Não é apartado do currículo, né? O que não é apartado, não é reforço, não é só dentro da sala de aula e não é uma aula tradicional. As eletivas, elas requerem uso de metodologias ativas, ok? Vamos então para os minutos finais, a nossa síntese. Nós temos aqui para hoje, no portfólio, o registro sobre a nossa reunião. Nossa reunião tratou o protagonismo, a aprendizagem e a melhoria da frequência por meio do componente curricular das eletivas, tá? Vou compartilhar com vocês, deixa eu só compartilhar rapidinho aqui, os cadernos de 2023, 2024, e depois eu vou deixar em destaque para vocês lá no mural, que acredito que vai colaborar para vocês pensarem na implementação de vocês. Repito, a implementação precisa ser um planejamento
a gente faz planejamento semestral, como está lá no arquivo, de uma eletiva. Imaginem-se, mesmo que vocês estejam na escola de 35 horas, imaginem-se como professores que assumirão aulas de eletiva. Que eletiva você faria como proposta para a sua escola e para os seus estudantes? Quem é professor de sala de aula e é 45, escola, né, de 45 horas, vai fazer pensando na sua realidade, porque o mapeamento já foi feito, a sondagem dos interesses é bem consolidado já em outubro, e que eletiva que você acha que se encaixaria na sua escola, e descrever como foi feito o mapeamento dos interesses também, e a sondagem. Quem é de 35 horas terá que descrever, fazer esse plano também, descrever esse processo, né? Sondar, conforme vocês percebem os clubes de protagonismo acontecendo, as áreas de interesses que os estudantes de vocês têm na escola de vocês e elaborar também um plano. Pedagogos, como eu comentei, faz a análise dos planos semestrais. Equipe diretiva e técnicos de NRE também analisam planos de eletiva já em aplicação ou podem usar dados do primeiro semestre de 2025, ok? Deixa eu compartilhar aqui os 2 cadernos, caderno 2023 e 2024, depois dá uma olhada, Márcio, se não tem nenhuma das suas que você mencionou, porque alguns títulos me soaram familiares, que talvez tenham sido selecionadas para os cadernos. O de 2025 está em construção, eu sei que sairá tão logo o de 2025, tá? Hora de registrar, então. Eu esqueci da foto, peraí, deixa eu voltar aqui, eu ia fazer uma foto com esse slide, gente, peraí. Tararã. Que foi a unhação, tararã. Sorriam, vocês podem usar mesmo que vocês não estejam aparecendo nesse print, não porque estejam com a câmera desligada, é porque não aparecem todos na minha tela, então só um pouquinho. Aí, vou colocar no grupo, vocês podem usar esse print para o relato de implementação. Deixa eu só não perder o print aqui rapidinho. Deu certo. Voltando. Já pedi. Saiba mais de hoje, nós temos alguns artigos relacionados à nossa temática, né, o componente curricular eletivo, materiais da própria rede. Reitero que semana que vem falaremos mais sobre. Está rolando, temos colegas que ou estão hoje repondo devido ao SAEB, temos colegas que tiveram que aplicar, preparar suas salas de aula para o SAEB que está rolando. Alguém aqui ainda não fez os saberes digitais docentes? A autoavaliação? Quem não fez, gente, por gentileza, finalizem, compartilhem com colegas de sua escola para também realizarem, que é muito importante. A gente teve na última reunião uns 20 minutos para o preenchimento, né? E para a próxima reunião também, caso alguém precise, a gente vai deixar um tempinho para preencher, finalizar a autoavaliação. Hora do print geral, deixa eu fazer um sem apresentação aqui. E aí eu deixo os minutos finais para registro de portfólio e tirar dúvidas, caso as tenham. Print final, 2, 3 e... Muito bem. Gente, quem não tem nenhuma dúvida, pode finalizar seus registros, pode, né, enfim, abrir talvez o relato de implementação, fazer a síntese do portfólio. Quem já está tudo certo, já vou liberando e desejando um bom restinho de semana. E se surgirem dúvidas, vão me perguntando para eu me organizar até para o próximo encontro, visto que abriremos o relato de implementação e preencheremos aqui, tá? Coloco sim, peraí. Deixa eu voltar na própria conversa, se eu conseguir. Não vou conseguir, peraí. Ai, ai, ai. O chat fica bugado. Ai. Tá aqui, Márcio. Obrigada eu, Arlete. Boa semana. Qualquer dúvida do relato, me procure.
Para quem for saindo, só não esqueçam de dar um tchauzinho aqui. Tchau, prof. Tchau, colegas. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau a todos. Tchau. Tchau. Ô, prof. Oi. A Dani, ela trocou de escola. Ela foi para terceirizada. E à tarde, ela tá como pedagoga dela, não consegue fazer mais o curso à tarde. Será que teria vaga em alguma turma de noite sua? Ela pediu para eu estar perguntando. Tem, tanto na da turma B quanto a turma NA. Ah, tá. Vou falar para ela entrar em contato, então, com a prof. Pede, para ela manda não o perder, formulário, né? ela escolhe ou a turma B ou a turma NA, são as duas. A NA tem bastante vaga, tem 5, 6 só. Ah, tá. E semana que vem é a nossa prova do SAEB. Boa sorte. Tá? Não, mas daí é na quarta. A nossa é quinta. Daí. Aí é falta, porque não está definido ainda. Vocês né? podem ter até 2 faltas para não perder o certificado. Ou vocês repõem, ou vocês assumem a falta e se comprometem a ter só mais uma para não perder, digamos assim, o certificado. Mas a intenção é vir todo mundo de manhã. Mas como na quarta não é o 9º ano, né? A gente está se programando aqui ainda. Ah, beleza. Mas Tá? qualquer coisa tem a provavelmente opção. vai ter a troca de turma. Aí, se tiver a troca de turma para vir de manhã, à tarde a gente está tranquilo. Senão é cada um no seu período mesmo. Tá, a gente tem... Eu tenho turma terça, 18h10 ou 19 horas. Ah, beleza, então. Tá bom? Então tá, obrigada, prof. Tchau, tchau. Imagina, eu que agradeço. É turma J. A Luana saiu um gatinho no print. Eu coloco aquilo, depois não consigo tirar, fiquei traumatizada. Tchau, meninas.